Abra aí em Mateus 3, versículos 1 e 2, para a gente dar uma lida aqui rapidamente na leitura da palavra. Diz assim, Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, na Judéia, versículo 2, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre arrependimento. Por que eu quero falar sobre arrependimento? Porque eu acho que é um assunto muito interessante, um assunto um pouco, assim, não digamos um pouco, mas um assunto necessário a ser se falado. A gente vê que João Batista aqui, filho de Zacarias, é um homem que foi levantado pelo Senhor, praticamente o último profeta do Velho Testamento, do Antigo Testamento, para preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus. E João Batista cresceu, João Batista começou a pregar no deserto, João Batista começou seu ministério preparando os caminhos para o Senhor, pregando a sua palavra, trazendo palavra de arrependimento para as pessoas, começando aquilo que o próprio Jesus iria dar continuidade posteriormente. E nós vemos aqui que João Batista começa a fazer essa pregação sobre arrependimento. E eu quero falar sobre isso porque assim é algo que é necessário em nossas vidas, nós temos uma vida de arrependimento. Agora, por quê? Porque nós somos seres humanos falhos, nós somos seres humanos sujeitos a erro, nós somos seres humanos que pecamos, e se nós somos carne, e a nossa carne ela sempre vai optar e sempre vai pender para nos levar para o pecado, então se nós queremos viver digamos que uma vida correta perante ao Senhor, é necessário que nós venhamos aprender o princípio do arrependimento, porque verdadeiramente nós necessitamos de viver uma vida correta para o Senhor, porque nós temos como objetivo alcançar a promessa de Jesus nas nossas vidas, de obtermos a nossa vida eterna, a nossa salvação, e a gente precisa passar por um processo esse que começa pelo arrependimento, depois vem a parte da conversão, nos batizamos, seguimos verdadeiramente o caminho, trilhando até o nosso alvo, que é o Senhor Jesus. Quando João Batista está aqui pregando sobre isso, sobre arrepender, porque está chegando o reino dos céus, porque vejamos que há muitas profecias atrás, vem falando sobre Jesus, da vinda de Jesus Cristo, como também vai falar também acerca do fim dos tempos, que praticamente era isso que João Batista estava falando acerca do que viria depois. E no decorrer da história a gente vê dessa pregação de João Batista, vemos que João Batista começa a batizar pessoas no Rio Jordão ali, pregando arrependimento, batizando as pessoas com água, porque ele vai falar mais lá na frente que ele vai dizer que ele está batizando com água, mas virá após ele aquele que nos batizará com fogo, com o Espírito Santo, que no caso seria o próprio Jesus. E é interessante a gente parar para observar essa situação da questão da pregação de João, porque João ele já está começando o seu ministério fazendo a pregação para o povo que foi escolhido por Deus, o povo de Israel, sobre arrependimento, porque antes de João Batista o povo já vivia na iniquidade, o povo praticamente vivia da forma como queria, vivia uma vida completamente de iniquidade, de pecado, de desobediência, de rebeldia. Então tem todo o processo que
que é a questão do plano de salvação de Deus, que manda para, como é que eu posso dizer, o plano de salvação de Deus para nós, para a nação, para que a gente não pudesse todos se perderem ou todos fossem condenados, mas tivéssemos o direito ao arrependimento, a sermos transformados pelo poder do Senhor Jesus nas nossas vidas. E se você for analisar a nossa vida diária, nós temos uma vida diária de erros. Se não pecamos, erramos em algo, proferimos alguma palavra que não devemos proferir. Às vezes as nossas atitudes não agradam ao Senhor, às vezes o nosso pensar, podemos cometer pecado no nosso pensamento, podemos errar, podemos falhar. Os nossos olhos, por ser a janela da nossa alma, os nossos olhos, e precisamos estar vigiando perante a isso. Por isso que eu digo, e a própria palavra do Senhor, ela vai nos dizer o seguinte, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e nele não está a verdade. Porque eu não posso abrir a minha boca e dizer que eu não tenho pecado, porque eu estarei mentindo, porque o ser humano, por si só, nós já nascemos numa natureza pecaminosa, mas não significa que necessariamente precisamos viver no pecado, que não podemos mudar esse trajeto, não podemos viver e ter uma vida correta perante ao Senhor. E por isso que eu quero começar, e eu quero falar, te encorajar a fazer diferente. Se você de fato quer ter uma vida transformada, quer ter uma vida mudada pelo Senhor, você precisa de fato passar pelo arrependimento. Agora, eu falo de arrependimento porque se nós cometemos algo, se nós pecamos contra o Senhor, isso entristece o coração de Deus, é óbvio que a gente sabe muito bem disso. Mas a questão, quando eu cito sobre arrependimento, é porque muitas pessoas, eu quero fazer um diferencial entre arrependimento e remorso. Porque muitas pessoas acham que, às vezes, porque cometem um pecado e acabam sentindo um certo sentimento de culpa, para eles ali é como se fosse um arrependimento. E eu quero deixar bem claro que há diferença entre arrependimento e remorso. Porque o arrependimento, de fato, você vai sentir o sentimento pesar, porque o Espírito Santo vai incomodar você quando você comete um erro, logicamente. Porque a nossa carne vai pender para o pecado, mas o nosso Espírito ele sempre vai querer nos levar para chegarmos até o Senhor. Então o que é que acontece? Nós vamos ser incomodados por aquilo, vamos sentir um certo sentimento de culpa, mas quando há o verdadeiro arrependimento, você entende que você errou, entenda bem o que eu estou falando, você entende que você de fato errou, lógico que você vai se comover, você vai se arrepender do que você fez, você vai sentir o sentimento de culpa, você vai sentir aquilo pesar em você. Só que a diferença é que quando você se arrepende de verdade, você para de praticar o erro. Ou seja, o arrependimento, ele não está baseado em sentimento, mas o verdadeiro arrependimento é aquele que você de fato para de praticar o erro. Isso é uma verdade. Agora, quando se trata de um remorso, há uma diferença, porque o remorso é algo que você fez de errado aqui, você às vezes pode por um momento entender que você errou, mas você vai sentir aquele sentimento de culpa, você vai se sentir triste, muitas vezes você vai chorar, mas vai ser um sentimento que vai durar ali 2, 3 dias, 4, não sei, vai durar alguns dias, mas depois vai passar esse sentimento, porque isso não é um arrependimento, isso é apenas um remorso. E isso vai passar, e depois que passar, logo logo você vai estar fazendo tudo novamente e você vai ver que de fato você não se arrependeu, porque você teve aquele momento de remorso, mas você continuou fazendo e praticando as mesmas coisas. Então isso não é arrependimento, isso é remorso momentâneo, e isso é um sentimento de momento. Então vocês precisam entender que o verdadeiro arrependimento é quando vocês param de praticar o erro. Eu vou dizer uma coisa bem clara para você. Se você tem o interesse de verdadeiramente ser transformado pelo poder do Senhor na sua vida, você precisa começar pelo arrependimento. Por quê? A nossa vida cristã ela é feita por um processo. Digamos que o nosso processo
E eu não digo que depois que nós se convertemos ou que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós já estamos salvos, não. Vou deixar bem claro essa colocação. Mas eu quero que vocês entendam também uma coisa. Quando a gente quer passar pelo processo para poder caminhar em direção ao alvo, para adquirir a nossa salvação, que esse é o nosso objetivo como cristãos, nós temos que entender o quê? Que o processo começa no arrependimento. Depois do arrependimento, o deixar da prática do erro, esse é o significado verdadeiramente do arrependimento, é o deixar da prática do erro. Vou repetir isso aí para ficar bem claro. Você vai começar o processo de transformação, porque quando você se afasta do pecado, quando você se arrepende, quando você quer ser transformado, você quer ser mudado, você quer ter uma história diferente da tua história passada e quer viver um novo começo na tua vida, você vai passar pelo processo. Processo esse que depois do arrependimento, aí vem a tua auto-entrega, que é quando você vai entregar verdadeiramente a tua vida para Cristo. Quando você se converte ao Senhor Jesus. E depois da conversão, você vai passar por mais um processo que é o batismo, porque isso é uma ordenança do Senhor. Como o próprio Jesus fala em João, capítulo, se eu não me engano, 3, no capítulo 3, do versículo 3 ao 5, que o próprio Jesus ele fala que aquele que não nascer da água e do Espírito não vai entrar no reino de Deus. Então isso é mais um dos processos da vida cristã. O arrependimento, a conversão, o batismo nas águas para a remissão dos nossos pecados, para que nós possamos ser limpos e purificados de todo o nosso pecado. Aí então nós vamos para o fator principal, que é a nossa caminhada em direção a Jesus. Então assim, irmãos, eu quero que vocês entendam essa questão, porque assim, arrependimento, eu não entendi o que era arrependimento, vou ser bem sincero para vocês. Eu venho aprendendo muita coisa nesse decorrer dessa pandemia, e uma coisa que eu tenho certeza, que arrependimento, a gente só entende que a gente verdadeiramente se arrependeu de alguma coisa quando nós começamos a dar frutos de arrependimento, e quando as nossas atitudes demonstram, não só para nós ou para Deus, mas para as pessoas que verdadeiramente nós nos arrependemos dos nossos erros, que verdadeiramente nós agora estamos trilhando um caminho diferente, porque as pessoas vão perceber isso na gente. Deixa eu deixar bem claro uma coisa para você. Se você não é uma pessoa que vive verdadeiramente pela palavra do Senhor, se você, digamos que um cristão ele é conhecido mais pelo seu testemunho e pelas suas obras. Então o que é que eu posso te dizer com isso? Se você passa por alguém e essa pessoa ela não olha para você e não vê Cristo através de você, é porque tem algo de errado. Porque se nós somos imagem e semelhança de Jesus, nós temos que, como é que eu posso dizer? Jesus ele tem que resplandecer em nós para as outras pessoas. Quando as pessoas olharem para nós, elas não têm que ver nós, não têm que ver a gente, elas têm que ver Jesus. Porque como elas vão ver Jesus através das nossas vidas? Pelas nossas atitudes, pelo nosso falar, pelo nosso agir, pela forma como nós conversamos, até no nosso falar. Digamos, se eu chego perto de alguém e as minhas conversas não são conversas proveituosas, que falam e vão glorificar o nome do Senhor, para aquela pessoa ela já vai criticar, porque ela vai dizer, cara, isso dele. Porque uma pessoa que verdadeiramente ele é servo de Deus, as suas conversas são relacionadas a Jesus. Se ela chega perto das pessoas, é para evangelizar, é para falar do Senhor, é para tentar levar uma palavra para te confortar, para tentar te transformar. Ela vai te convidar para ir para a igreja, ela vai tentar de tudo para fazer com que através da vida dela você possa se inspirar, que você possa ver que de fato, depois que você passou a servir a Jesus, a tua vida mudou completamente. Você é outra pessoa, você tem uma vida transformada, e elas vão ver que verdadeiramente o Senhor Jesus habita na tua vida. Então é isso que nós temos que passar para as pessoas. Mas voltando aqui para o assunto de arrependimento, se eu quero me tornar uma pessoa dessa forma, não digo para aparecer para pessoas, mas é para que as pessoas vejam que você verdadeiramente é um servo do Senhor. Porque acredita ou não, o teu testemunho faz toda a diferença.
para pessoas que têm vontade, muitas vezes até de entregar a sua vida para Jesus. E às vezes olha para a tua vida e pensa, cara, essa pessoa diz que serve a Jesus, mas a vida dela continua da mesma forma, ela não mudou, ela continua fazendo as mesmas coisas praticamente que fazia antes. Então, se isso ia trazer alguma motivação para aquela pessoa pensar em ir para a igreja, pensar, cara, eu quero conhecer esse Jesus que está na vida dessa pessoa, que transformou, que fez maravilhas, que essa pessoa hoje é outra pessoa, você precisa de fato mostrar para ela que Jesus está na tua vida, que depois que você tá com Jesus, a tua vida praticamente é outra. Agora, se ela vê o contrário, jamais ela vai pensar em momento algum em querer ser. Acredite ou não, o nosso testemunho de vida, ele motiva muitas pessoas. O nosso testemunho de vida pode fazer com que outras pessoas também queiram conhecer o mesmo Jesus a qual nós servimos. Então, assim, eu estou falando aqui de um processo da qual nós vivemos, da qual depois que nós já praticamente estamos transformados pelo Senhor, e depois que nós passamos a viver uma vida reta e perante a Jesus. Quando o João Batista está pregando sobre arrependimento, é para mudança das pessoas. É para que as pessoas pudessem se arrepender dos seus pecados, para que as pessoas pudessem se arrepender dos seus erros. Porque Jesus estava vindo com um plano de salvação para trazer restauração para aquele povo, para trazer uma transformação para aquele povo, para que aquele povo de fato passasse por uma mudança. Porque aquele povo só estava tão acostumado a viver uma vida de pecado, a viver uma vida de iniquidade, de rebeldia, de desobediência, que Deus, por amar tanto essa nação, Deus ele precisou traçar um plano para tentar mudar a mentalidade dessas pessoas, porque Deus ele nos criou, irmãos, entenda isso. Deus ele criou tudo, ele criou todas as coisas, ele criou o ser humano. E ele nos ama. Entenda uma coisa, Jesus ele ama o pecador, mas abomina o pecado. E o desejo do Senhor é que toda alma se salve. Mas é como eu te falei, para que você possa trilhar o caminho da salvação, você tem que passar pelo processo. E o processo é o arrependimento. Então, se você de fato tem desejo de servir ao Senhor, comece pensando que de fato veja e reveja a tua vida, reveja os teus conceitos, reveja a tua forma de vida, analise a você mesmo e pare para pensar, será que verdadeiramente eu estou fazendo a vontade do Senhor na minha vida? Será que verdadeiramente eu sou digno de poder obter essa salvação, a qual Jesus pagou um preço tão alto, um preço de morte de cruz, para me dar essa chance de eu me arrepender, para mim ser perdoado pelos meus pecados e obter uma salvação? Pare para refletir sobre isso, porque eu garanto que você vai descobrir muitas coisas e Deus até pode falar com você em relação a isso. Porque eu posso te dizer, a gente está numa realidade que infelizmente nem todos vão ser salvos, mas pela vontade do Senhor é que todos nós sejamos salvos. Mas isso não depende só de Deus, isso depende de nós, porque nós precisamos fazer a nossa parte. E você vai ver que quando João Batista passa por todo esse processo de batismo e dessa pregação sobre arrependimento, os fariseus, os mestres da lei chegam para criticar lá sobre essa questão de batismo, e ele rebate eles, falando: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugirem da ira que estaria por vir e tudo. Você vai ver que João Batista fala no versículo 11, João Batista, quando ele fala: eu na verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas as sandálias eu não sou digno de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui João Batista já está se referindo a Jesus. E depois dessa afirmação de Jesus, você vê que quando mais lá na frente a gente vai ver que Jesus ele chega para ser batizado por João Batista. Depois que ele é batizado por João Batista, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto, passa 40 dias, 40 noites jejuando, e ele é tentado pelo próprio diabo, como nós conhecemos essa história no capítulo 4 de Mateus. E depois que Jesus ele passa por esse processo, a gente vai ver aqui que no capítulo 4, no versículo 17, Jesus ele dá continuidade àquilo que João Batista já vinha fazendo anteriormente. E ele diz o seguinte no versículo de 17, isso o próprio Jesus falando, dando continuidade
a obra que o João Batista começou. Jesus diz, capítulo 4, versículo 17 de Mateus: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, a pregação de Jesus ela não é diferente da de João Batista. O próprio Jesus, ele começa aqui a pregar sobre o arrependimento novamente, dando continuidade, porque João Batista veio preparar os caminhos do Senhor através da palavra, através do batismo com água. E Jesus, quando foi batizado por João Batista e passou por todo o processo, se preparando para iniciar o seu ministério, ele começou também a pregar a mesma coisa. A pregação de Jesus não era diferente, era arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E é isso que Jesus ele quer para a nossa vida, que nós devemos nos arrepender, para que nós possamos não só nos arrepender, mas passarmos pelo processo, irmãos. Porque se verdadeiramente nós buscamos, de verdade, sermos servos de Cristo, e se nós erramos, e nós falhamos e não nos arrependemos, então nós não estamos preparados para ser discípulos de Cristo. Porque eu garanto a você que se nós verdadeiramente amamos ao Senhor, se nós verdadeiramente, de verdade, queremos servir a Ele, com retidão, pelo caminho da sua justiça e com santidade, jamais nós iremos, tirando aqui para o lado de quem é cristão já e às vezes comete erro, às vezes cai no pecado, porque como eu falei, nós não somos perfeitos, nós sempre erramos. Mas se você, diante dessa situação, você não se arrepende, é porque verdadeiramente o amor de Deus não está aperfeiçoado na sua vida. Infelizmente, tendo que dizer isso para você. Mas se o amor de Deus verdadeiramente está na sua vida, você vai se arrepender, vai pedir perdão ao Senhor, e as suas atitudes a partir dali vão ser diferentes, porque você vai ter abandonado aquelas suas práticas passadas e vai passar a continuar vivendo o novo do Senhor na tua vida. E para vocês que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, que ainda não conhecem a Cristo, eu digo para vocês, meus irmãos, meditem nessa palavra de arrependimento, sobre que João Batista fala, que o próprio Jesus está falando, porque Jesus está falando de arrependimento porque Ele quer o bem para cada um de vocês, para cada um de nós. Jesus, Ele quer que cada um de nós nos salve, porque como eu já citei, João 3,16 é a maior prova de amor que Deus ele tem para cada um de nós. Se você tem uma visão de um Deus ruim, de um Deus que como é que eu posso dizer, de um Deus perverso, Deus não é perverso. A questão é que Deus ele é amor, mas Ele também é justiça. Mas o amor de Deus, ele como é que eu posso dizer, ele é incondicional. Não é um amor limitado igual ao nosso. Então pense, medite sobre isso. Se arrependa, busque passar pelo processo, trilhar esse processo maravilhoso. Se arrependa. O mundo não tem nada para te oferecer, o mundo não tem nada para oferecer para cada um de nós. E o que o mundo oferece é a mesma coisa de um remorso. São coisas passageiras. A diferença do remorso é que passa e você colhe as consequências, mas não são consequências eternas. Agora, quando você vive para o mundo e morre no mundo, infelizmente as consequências que você vai colher são consequências eternas. E que eu não aconselho para nenhum de vocês que vocês pensem, porque assim como existe a vida eterna, também tem a condenação eterna, e a Bíblia é bem clara em relação a isso. Então que você possa meditar nessa palavra, que você de fato entenda que é necessário ter um arrependimento na vida. Tanto eu quero deixar para nós cristãos, se nós erramos, se nós falhamos com o Senhor, não só perante ao pecado, muitas vezes se deixamos de buscar o Senhor constantemente, ou de meditar na sua palavra, ou de orar, nós já estamos falhando. E é necessário que nós venhamos nos arrepender dessas falhas e pedir perdão ao Senhor por estarmos falhando verdadeiramente como cristãos. Porque nós precisamos buscar o Senhor constantemente. Eu digo, não estamos ainda no tempo. Graças a Deus que o Wellington Dias postou um vídeo e eu estou orando, eu creio que em nome de Jesus, dia 29 nós já teremos culto, porque segundo o que ele falou no decreto dele, a partir do dia 27, as igrejas já vão poder serem abertas com 30% das pessoas, seguindo todas as recomendações aí da OMS, da Organização Mundial da Saúde, usando máscaras, que é obrigatório, é lógico, com álcool gel e tudo. Depois vai aumentar a porcentagem para 50%,
depois 75, enfim, todo mundo vai poder estar na igreja. Mas é como eu te falei, não espere que a igreja abra para você buscar o Senhor, porque não é necessário isso. Nós podemos buscar o Senhor na nossa casa, nós podemos buscar Ele onde nós estivermos, porque a presença do Senhor ela vai se fazer presente perto da gente, não é no templo, não é, como é que se diz assim, entenda o que eu quero dizer, para mim, desculpe embaralhado. Lógico que Jesus ele se faz presente no templo, mas eu quero que você entenda o quê? Que ele não vai se fazer presente só no templo. Como eu já falei, se você buscar ele no teu secreto, ele também vai se fazer presente na tua vida. E é isso, irmãos, a gente tem que viver dessa forma. E para quem ainda não conheceu a Jesus, medite nessa palavra, que essa palavra entre, penetre no teu coração e que você possa verdadeiramente buscar o Senhor. Entendendo que o arrependimento é para todos, a salvação é para todos, mas infelizmente nem todos querem. E isso é algo triste. Mas que você não seja igual a todos, você seja a diferença e você faça diferente. Porque Jesus ele te ama, Jesus ele quer que você verdadeiramente sirva a Ele, que você também possa obter essa salvação.